Fala, meu povo! Hoje eu estou aqui com o nobre Satskizar, ou Bolsonitro. Como que você tá, meu nobre? Tudo bem com você? Eu tô bem, tudo tranquilo, e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu chamei esse nobre, o Satskizar, porque eu vi muito valor no perfil dele. Eu vejo assim que muitas das vezes as pessoas só olham a casca, só olham o exterior. E eu vi o perfil dele, eu vi assim ótimos vídeos, ótimas fotos. Tem vídeo lá da guerra da Ucrânia, tem vídeo de documento ali de soldado russo. Eu vi muito valor e curiosamente eu não vi assim tanto seguidor. E isso aí me chamou muita atenção. Não só isso me chamou atenção, me chamou também a atenção o fato dele ser jovem. E aí eu vi ali alguns canais de YouTube, as pessoas falando, eu aprendi com o Bolsonitro. Então, de cara, eu já quero saber, cara, como que eu te chamo? Te chamo de Bolsonitro, de Satskizar, de onde que veio esse apelido? Tem relação com o Bolsonaro? Me fala um pouco mais, meu caro. Vamos lá, pode chamar de Bolsonitro, porque todo mundo já tá acostumado a chamar de Bolsonitro, né? No Instagram, no Show. YouTube, eu acabei inventando um outro nome, mas o pessoal já conhece como Bolsonitro. Aí, beleza, tem relação com o Bolsonaro? Na época que eu criei o perfil, era um tipo de piada, tinha um pouco de relação. Era Bolsonitro Bitcoiner, até hoje é Bolsonitro underline BTC no Twitter. E na época tinha até foto do Bolsonaro como perfil. Hoje em dia já tem outra foto, eu já não sou mais nem tão, meu Deus, Bolsonaro e tal. Já, vamos dizer que já passei dessa fase, mas não pegou, não vou trocar o nome agora também, né? Entendi. E assim, essa questão, cara, assim, você parece novo. E então, assim, o fato de você ser novo não combina muito, né, das pessoas relatarem que anos atrás assistia os seus tutoriais. Deixa eu entender. Não precisa falar exatamente o ano, mas assim, você nasceu antes de 2005, depois de 2005 ou próximo a isso? O que você me fala? Eu nasci antes de 2005, bem antes de 2005, né? Não é depois de 2005, não sou tão... Eu sou jovem, não sou... Vamos dizer assim, eu não tenho mais de 27 anos. Eu tenho menos de 27 anos. Então, tá na parada aí, mas não tenho 25 anos. Quer dizer, Entendi. não nasci em 2005. Tá. E assim, como que foi, né, o teu primeiro contato ali com o Bitcoin? Cara, faz muito tempo, viu? Faz muito tempo. É até engraçado contar a história, porque o meu primeiro contato com o Bitcoin foi em algum lugar entre final de 2013 e começo de 2014. Entendi. Só que, é Caramba, claro, velho. naquela época eu era bem mais jovem, não tinha muita grana, não tinha como comprar Bitcoin, não tinha conta bancária, assim, e tendo corretoras que me dessem acesso a Bitcoin. Eu, eu conheci o Bitcoin por algum motivo relacionado a Daniel Fraga naquela época. Naquela época ele estava ativo ainda no YouTube, no Facebook. Quem conhecer aí, quem souber da história do Daniel Fraga já vai pegar. Quem não conhece, pesquise sobre a história do Daniel Fraga. E aí eu vi alguma coisa dele falando de Bitcoin. E talvez alguém tenha falado disso no Facebook, isso possa ter ecoado ali numa comunidade de que já estava começando a se envolver com política, e aí eu baixei o Bitcoin Core, tentei minerar bitcoins sem sucesso, tentei conseguir bitcoins em falsete, eu consegui um pouco de bitcoin em falsete, deu na época 3 centavos de real. E Sei. aí ficou numa carteira lá e eu perdi a senha. E tá até hoje esses 3 centavos de real lá. Então, eu tentei minerar também no passado, só que daí no que a gente via aquele 0,00000, a gente desanimava, né, cara? A gente não tinha incentivo, a gente falava assim, cara, não vai virar nada isso aqui, né? Não sei se foi o seu caso, mas o meu caso pelo menos foi isso. Não, a mineração não deu nada, pra mim não deu nenhum, nada, nenhum satoshi. O que deu mesmo foi o falsete, né? Hoje, aquele dinheiro que ficou parado lá já vale, tipo, mais de 100 reais, salvo engano, o dinheiro que ficou parado nessas wallets. Eu só não tenho mais a Entendi. senha. Que da hora, cara. Pô, você falou do Daniel Fraga.
Cara, você viu aí que recentemente ele mudou a descrição, ou, aliás, o título do vídeo dele comendo maçã? Você viu isso daí, cara? Ficou sabendo disso Eu aí? não fiquei sabendo disso, ele mudou? Cara, tem um vídeo dele comendo maçã, não sei se Tem, você lembra. eu Ele já fala vi isso. maçã boa, é uma maçã firme e tal. E aí ele mudou o título desse vídeo, passou a ser o título Leia a Descrição. Então, se você colocar no YouTube Leia a Descrição, você vai ver o vídeo do Daniel Fraga. E aí ele alterou a descrição e tá lá. Hoje a minha principal dieta é a carnívora. Eu vi isso e achei muito da hora mesmo, porque eu gosto muito da dieta carnívora e tal. Achei bem da hora, cara. E isso aí é real. Não sei em que ano que ele mudou, mas ele mudou já faz algum tempinho aí. Não faz muito tempo não, tá? Meio que até provou que ele tá vivo, cara. É mole? É Achei da interessante, né? hora. Eu também adoro a carne, cara. Esse negócio da dieta carnívora pra mim é um negócio também muito interessante. Eu adoro comer só carne mesmo, não ficar comendo Cara, arroz. eu gosto, velho. E eu falo pra todo mundo, não só de Bitcoin, mas eu falo muito de um curso que eu fiz, cara, chama Neantropia. Mas assim, é um curso só que fala da dieta, porque depois eu vi que o cara meio que foi para um lado de seita religiosa e tudo mais. Mas eu fiz um curso que ele fala de texto primal, mais ou menos assim. Cara, gostei demais, falo para todo mundo, acho bem da hora mesmo, velho. Mas viu, voltando ali né, pro Bitcoin, cara. Essas viagens, né, que você faz, eu achei muito da hora, cara. Tem Estônia, Letônia, Polônia. Tem Ucrânia, a ver com o Bitcoin, cara? um pouco sim, um pouco não, né? O que que aconteceu dessas viagens, né? Eu sempre quis viajar pra Europa. Quem não quer viajar pra Europa, né? Sim. Todo mundo quer viajar pra Europa. Acabei não indo na Estônia, infelizmente, não deu, tava fora de rota. Assim. Ucrânia, na verdade, né? É Mas eu verdade. adoro Estônia. Tudo culpa do Rafael Lima. Não sei se você já ouviu falar do canal Ideias Radicais. Não, não. Tem um cara chamado Rafael Lima. Na época ele era muito ativo. Lá em 2017, 2016, que 2015 também, eu acho que a gente já tava começando a postar vídeos. E é aquela galerinha da escola austríaca de economia, né? Então ele tava ali no meio ANCAP e tal, libertário. E aí ele falava bastante de Estônia. Mas se tem relação ou não, um pouco sim. Qual foi a parada para viajar para Europa, né? Eu aproveitei a oportunidade que ia ter um evento de Bitcoin em Riga, na capital da Letônia. E aí eu pensei, eu não vou sair daqui do Brasil para ir para Riga, passar 2, 3 dias no evento e logo voltar. Não compensa. A passagem é muito cara, né? E aí eu pensei, se eu for, eu tenho que pegar algumas férias e passar logo uns 20 dias, 30 dias por lá, passeando, né? Uma vez que a Europa tem uma malha ferroviária muito grande, você entrou dentro da Europa de avião, você não precisa pegar avião lá dentro, você tem trem para tudo. Da hora, cara. De Riga para Lituânia, de Riga, que é a capital da Lituânia, da Riga, que é a capital da Letônia, para Vilnius, que é a capital da Lituânia, você tem trens diários, né, de uma cidade para outra. Sai, eu acho, todo meio-dia. Então, entrou na Europa, o resto é tudo trem. E aí eu pensei nisso, falei, mano, vou fazer isso aí, vai ser legal. E fiz, né? Eu peguei um avião lá dentro para ir de um país pro outro, só, o resto foi tudo trem. E são Da trens hora. muito confortáveis, vai muito rápido. Imagina um trem a 150 por hora. E tinha uns que vai até mais rápido, que a passagem era mais cara para ir no que vai mais rápido. Eu falei, não, eu vou nesse aqui mesmo. É bem interessante no geral. Aí, ok, tem um pouco de relação com Bitcoin. Eu fui no evento, 2 dias de evento, mais uns 3 dias passeando na capital da Letônia. E o resto dos outros dias todos foi só passeio mesmo, sem relação com Bitcoin em si. Entendi. Da hora, porra. Eu nunca tinha visto, cara, aquele vídeo que você fez, né, das bandeirinhas lá de cada pessoa que não era para ter morrido, né, cara? Exatamente. Eu vi aquilo e falei, caramba, cara. Até brasileiro, né? O que foi fazer lá, cara? Mas fazer o quê, né? Espero que acabe logo esse transtorno todo aí. Com certeza. Até porque é um país muito interessante. A Ucrânia em si é um país muito legal. De todos os países ali da Europa, foi o que eu achei as pessoas mais legais, assim, as pessoas mais, não sei dizer alegre, Receptiva. carismáticas, receptivas. Entendi. E é um país bem bonito. Então, assim, eu mesmo pretendo um dia visitar novamente. Claro, você visitar em guerra
não é muito legal você fazer esse passeio, porque o risco é real de cair uma bomba em cima da sua cabeça e você já era, né? Tudo bem que Caramba. é menor o risco do que você ir pro Rio de Janeiro e tomar a bala perdida, mas mesmo assim. E o que a tua família falou, cara? Você falou, ah, vou pra Ucrânia. Tua família ficou de boa? Eles não gostaram da ideia, não, aí ia fazer o quê, né? Ia fazer o quê? Não ia ter nada pra fazer, né? Aí já foi. Duro. E viu, pelo que eu vi, você tá morando no Paraguai, é isso? É no Paraguai. E por que, cara, que você optou pelo Paraguai? Você quis, vamos dizer, sair do Brasil, mas quis ficar próximo da família. Por que exatamente o Paraguai? Vamos lá, por que o Paraguai? Né? Por que não a Europa, não é mesmo? Em vez do Paraguai, né? O Paraguai, ele é um país mais fácil de você entrar. Em vez de você, por exemplo, putz, você ir para a Europa é muito mais complicado, na minha opinião, e muito mais custoso, e com muito mais risco do que você ir para o Paraguai. Porque indo para o Paraguai, você ainda consegue talvez manter emprego no Brasil, se você tiver emprego no Brasil. O nível de preço dos preços do Paraguai é ainda um pouco similar aos preços do Brasil, algumas coisas um pouco mais baratas que o Brasil. Então não é como você ir para a Europa e você tem uma renda em real e você ir comprar, sei lá, vou comprar almoço, vai dar 20 euros. Pá, é mais de 100 reais. Você vai comprar alguma coisa no Paraguai e os preços são muito similares aos do Brasil. E tem outra questão que para o Paraguai é muito mais fácil de você, com questão de aduana, imigração. Isso é tudo muito mais facilitado do que no nível Europa. Além da Certo. possibilidade, como eu falei, você pode manter emprego no Brasil. Se você mora na cidade de fronteira, mano, qualquer problema que você tiver, ah, putz, preciso de resolver alguma coisa e é só no Brasil. Você passou a ponte, ou passou, cruzou a rua, pronto, você já tá no Brasil, você já tá na sua casa, vamos dizer assim. Entendi. E você já sabia espanhol? Chegou sabendo ou nada, muito pouco? Nada, muito pouco, porque aqui onde eu moro, como é uma região de fronteira, as pessoas falam português, os paraguaios aqui entendem português muito bem. E você acaba não conseguindo nem aprender muito, que por mais que você tente imitar e falar um pouco de espanhol, eles já veem que você é brasileiro, eles já te respondem em português. Ah, entendi. Então, Entendi. além de ter, tem cidades aqui nessa região que só tem brasileiro. Um exemplo, a cidade de Santa Rosa del Mundaí, todo mundo falando português, tudo normal. Entendi. Então é Entendi. como se você estivesse dentro do Brasil ainda. Você passou uma fronteira, você tem outras leis tributárias, mas você ainda tem um idioma português muito forte. Entendi. Cara, e hobby? Hobbies que você fazia aqui no Brasil, você sente falta de algum aí no Paraguai? Que nem eu particularmente, cara, eu sou fã de futebol. Sábado eu tenho que jogar futebol. Vai ter campo de futebol aí? Como que funciona? Para jogar 11 contra 11, vamos dizer assim. Por que eu estou perguntando isso? Só nesse meu exemplo, o interior, por exemplo, interior de São Paulo, dependendo da cidade, cara, dá o que fazer para você jogar 11 contra 11. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo tem um monte. Como que funciona aí em relação ao seu hobby? Vou te dar o exemplo do futebol. Futebol aqui tem gente que joga, tem campo, você tem clubes, clube de esporte, então você tem ali campo de futebol, campo de vôlei, por aí vai. Então acredito eu que fazendo um contato, fazendo um network aqui dentro, rapidamente se consegue. Além de ter, por exemplo, tem uma paróquia que eu gosto de visitar, aqui em Cidade do Leste, que do lado mais ou menos tem um campo de futebol, fica uma garotada jovem lá jogando. Aqueles futebol que não é no campo, sabe? É no piso. Sei. Mas a galera tá sempre lá jogando. Futebol de salão, vamos dizer. É, esse aí. Mas Entendi, de entendi. hobby que eu tinha, eu gostava muito de jogar jogos no computador, então não é um problema, uma vez que eu trouxe o computador pra cá, eu consigo fazer isso de uma maneira tranquila. Mas eu gosto também de caminhar, passear em parque, ir numa cafeteria, comprar um café e ficar lendo de lá. E isso é possível fazer aqui no Paraguai sem problema nenhum. Caminhada, por exemplo. É, ou, ou quando estou em Assunção, porque nem sempre eu estou aqui na cidade que eu vivo, em Cidade do Leste. Às vezes eu vou para Assunção por passeio, por participar de eventos de Bitcoin. Então aí Assunção tem bastante coisa para ver, tem muito museu,
Dá pra você ficar andando a pé no centro de Assunção, visitar shoppings também. Dá pra fazer muita coisa. Então, assim, o Paraguai no geral, se você tá em Assunção, tem bastante coisa pra fazer. Tem muita coisa pra Da fazer. hora. Assunção tem bastante evento, igual São Paulo, por exemplo. Né? São Show. Paulo tem muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Você tem evento de fotografia, evento de antiguidade, evento de Bitcoin aos montes. Então, quando você vai para Assunção, você encontra uma situação parecida, com a diferença que São Paulo tem 7 milhões de pessoas e o Paraguai inteiro tem 7 milhões de pessoas, sendo Assunção tendo 1 milhão de pessoas aproximadamente. Talvez 1.200.000 a região metropolitana. Então você encontra uma escala menor, mas você também tem bastante coisas para fazer. Mas em resumo Entendi. é isso. Não, tá respondido. E, meu caro, você falou sobre evento. O que exatamente, qual o seu ganho nos eventos, networking? Me fale mais sobre esses eventos. Eventos de. Normalmente eu gosto de diversos tipos de eventos, diversos tipos de festinhas, festival. é, Enfim, eu sou um cara que gosta de passear. Eu gosto de dar passeio, né? De fazer um turismo assim. Nos eventos de Bitcoin dá para fazer networking, dá para conhecer pessoas novas, compartilhar memes, inclusive, você achar uma pessoa para você ficar mandando meme, por aí vai. É, Além de que alguns desses eventos ensinam algumas coisas, alguns desses eventos realmente transmitem algum conhecimento. O pessoal fundou o Bitcoin Paraguai, lá em Assunção. A maioria da galera que vai com frequência são americanos, europeus. Tem muito gringo lá na cidade de Assunção e, tipo, os Bitcoiners quase todos gringos, não tem Que da muitos hora. paraguaios. Tem bastante brasileiro também. Então você já tem um ambiente multicultural, você tem que ficar trocando para inglês, trocando para português. Aí de repente, esse Paraguai aqui não fala português. Aí você tem que, vamos tentar falar um espanhol aqui. Então, esse é o ganho. Além de conhecer outras culturas também, né? Putz, você vai para um evento de Bitcoin em Assunção, como vai ter o Accelerate em Bitcoin em setembro, você vai encontrar gente do mundo todo. Então você consegue fazer um intercâmbio cultural, um intercâmbio linguístico, até mesmo um networking para fazer negócios. Por exemplo, além de outros eventos não relacionados a Bitcoin, esses dias eu fui para uma cidade do Paraguai, pequena, tinha menos de 20 mil habitantes, chamada Coronel Bogado. É a capital nacional da chipa. Chipa é um pão, parecendo um pão de queijo. Um pouco diferente a fórmula, mas lembra muito pão de queijo a fórmula dele. Eu fui numa Feira Nacional do Imigrante. Foi uma Feira Nacional de Imigrantes na Associação de Descendentes de Eslavos. Aí tinha gente que é descendente de imigrantes da Rússia, da Ucrânia, de Belarus, Polônia. Foi bem legal, deu para fazer amizades também por lá. Enfim, o negócio é passear. Entendi, entendi. E tá sempre aprendendo, né? Cada evento que você vai, acaba aprendendo uma coisa nova. Enfim, Ou acho que conhecendo uma sempre cidade nova, e aí você vê um pouco a diferença de como é. Para a gente que está acostumado em cidade grande, eu era de São Paulo também. A gente está acostumado com cidade grande, que é aquela bagunça. A gente vai na cidade pequena, aquela calmaria, naquele silêncio que você fala assim, gente, que coisa. é diferente, né? Com certeza. E meu cara, e aí, voltando ali para o Bitcoin, na sua primeira compra, cara, primeira vez que você comprou, né? Pelo que você falou, você teve contato ali em 2013, aproximadamente. E a sua primeira compra, você já entendeu o que ele era ou não? Você comprou, por exemplo, 2013, estudou, em 2014 que abriu a sua mente. Minha pergunta é, quando que abriu a sua mente para o que realmente é o Bitcoin? Cara, talvez ali. Não vou dizer que abriu a mente 100%. Dificilmente eu acho que a pessoa entende o Bitcoin assim de uma forma do 0 ao 100 em poucos segundos, né? Eu acho que a pessoa vai entendendo com o tempo. Você passa a entender a importância, você passa a entender o dinheiro quebrado. Isso levou um tempo, levou muito tempo. Eu acho que a primeira vez que eu consegui comprar, cara, alguma quantidade de Bitcoin, talvez tenha sido por volta de 2017, mas não era muita quantidade, era pouco. Mas assim, lá em 2016, estava começando a entrar na
na ideia da escola austríaca de economia. E aí eles vão falando, putz, não pode imprimir dinheiro, o padrão ouro é o melhor, a inflação é o aumento da base monetária. Isso são coisas que quando você está no meio Bitcoiner hoje, todo mundo já sabe. Quem não sabe, a gente explica, né? Olha, o Bitcoin é bom porque ele tem um suprimento limitado de 21 milhões, e enquanto o dólar é ruim porque o governo americano imprime quando bem entender. Ou o real, o governo Lula imprime quando bem entender. E isso já estava começando a entender ali em 2016. 2016 eu entendi 100% isso. Eu entendi que a impressora de dinheiro era uma coisa muito ruim e que devastava a economia. Então, naquela época, eu li muitos artigos do Instituto Mises. Meu sonho naquela época era ser economista. Eu pensei, não, vou ser economista. Gostei dessa brincadeira aqui. E aí, óbvio que correlacionando com Bitcoin, Rafael Lima também, o Ideias Radicais, né, o rapaz lá, já falava também, ó, o Bitcoin é importante por causa disso. Quando ele fazia, às vezes, alguma coisa relacionada ao preço do Bitcoin, já falava, ó, os governos estão imprimindo dinheiro e por isso que o Bitcoin vai subir, porque o governo não para de imprimir dinheiro e então o suprimento de dólar é ilimitado, enquanto o Bitcoin é escasso. Então ali eu já entendia que, tipo, isso aqui é importante. Além de, na época, eu já saber que o suprimento limitado era uma coisa muito importante, além da resistência à censura. Porque diferente de governos, de contas bancárias que os governos poderiam bloquear, o que naquela época, em 2016, 2017, parecia uma realidade muito distante do Brasil. Eu pensava sempre, quando falava, vão bloquear a conta bancária de um jornalista, eu imaginava ditaduras, Coreia do Norte, Cuba A e gente nunca países. imaginou isso no Brasil, cara. Hoje em dia a gente tem isso como normal para nós, mas na época eu falava, nossa, como é que pode? E aí entra o Bitcoin, resistente à censura. Você não consegue bloquear a transação. Sim. E se você usar ele de forma anônima, de forma certa, seguindo as boas práticas de anonimato, você não consegue correlacionar um CPF ou um nome de uma pessoa a um endereço. Então eu vi aquilo ali como uma liberdade de você poder fazer o que você bem entendesse sem as limitações do governo. Então ali por Inclusive, 2017 eu já entendia isso. entendi. Meu cara, você chegou a ver que estão querendo, inclusive, aumentar o OP return ali, a quantidade de caracteres? Eu vi um pouco disso no BitDevs de Assunção, mas eu não sei exatamente qual é o interesse por trás de aumentar o OP return. Visto que hoje em dia a gente está com a blockchain subutilizada, as pessoas não estão fazendo tantas transações, o que não é um problema, sinceramente, mas os mineradores estão começando a aceitar transferências de menos de um satoshi por byte. Então não sei se os mineradores pretendem isso para aumentar o retorno, para ver se o pessoal volta a colocar NFT na rede do Bitcoin, para ver se dá um aumento na receita deles. Mas, enfim, eu confesso que eu não sei exatamente o interesse por trás dessa proposta de aumentar o OP Return. E temos que ver também se isso vai passar, né? O Bitcoin, Eu não lembro aonde eu vi isso, cara, e não lembro se tinha um motivo, mas na hora o que veio à mente foi justamente a censura, cara. Inclusive teve um casal, eles se dizem profetas lá e tal, eles divulgaram um texto enorme, pagaram tipo assim, ó, se eu não me engano, US$ 100.000 para divulgar a informação, um livro enorme no OP Return. Eles falam do fim do mundo e tudo mais e tal. Até procurei e falei, não, deixa eu ver esse conteúdo. Não consegui, cara. Mas eu vi só o headline e um pouquinho da notícia, entendeu? é fluxo de dinheiro para dentro do Bitcoin, né? Vai jogar o dinheiro na mão dos mineradores que vai virar Bitcoin depois. É isso. Mas uma Mas coisa uma coisa interessante sobre o caso do OP Return aí é que realmente sim, é possível você colocar coisas na blockchain. Mas uma coisa que a gente tem que ver é que qualquer alteração tem que ver se ela vai passar na democracia do Bitcoin. O Bitcoin ele também é democrático, né? Diferente dos outros mecanismos de Proof of Stake, que manda quem tem mais quantidade de moedas, no Bitcoin manda o Proof of Work. Então,
para alguma coisa que seja que caso alguma coisa seja um hard fork, para ela funcionar, todo mundo tem que atualizar os seus nodes para que aceite isso, e os mineradores têm que atualizar os seus nodes para aceitar uma mudança assim, porque correria-se a chance de um minerador gerar blocos que o resto da rede considerasse inválido, se todos os outros não estivessem em consenso com relação ao tamanho do operreturn, tamanho do bloco, etc. Sim, com certeza. E meu caro, na sua frase de agora, você falou um assunto que, na minha opinião, cara, que tá mais espinhoso. Tem dois assuntos muito espinhosos aí, que é juros reais negativos e declaração. Declaração você não falou, mas na minha opinião, cara, esses dois assuntos têm gerado bastante polêmica. Você tem visto alguma coisa a respeito? Você concorda comigo que são assuntos espinhosos ou discorda? Eu acho que não é tanto espinhoso do juro real negativo. Hoje em dia a gente tem, eu acho que para grande parte da comunidade Bitcoin é um consenso que nós temos juros reais negativos. Você vai investir lá o seu dinheiro no Selic, vai te render ali 15% ao ano. Só que isso é um juro real positivo se você considerar que a inflação é o IPCA. E o IPCA é o número que o governo fala para você que é a inflação. E que já existem suspeitas de que o IBGE esteja manipulando o número do IPCA para baixo. E aí você pensa, eu estou lucrando, tipo, numa conta rápida, 15% menos 5 de inflação, lucrei 10. Não é essa conta, é um pouco diferente, mas você pode considerar que ela é bem aproximada. Só que a inflação real, ela não é de 5% ao ano, como diz o IPCA. Como diz lá o Renato 38, a inflação real é 20% ao ano. Ou, dependendo da escala que você colocar, em média 25% ao ano. Então, para você ter lucro real positivo, você tem que lucrar mais que a base monetária, mais que o aumento da base monetária. Ou seja, você teria que ter um lucro de 25% ao ano no seu investimento. E isso você não consegue no Selic. E eu acho que o mesmo se aplica a qualquer investimento nos Estados Unidos ou na Europa. Todo investimento hoje ele está em juro real negativo. E fica pior quando você olha alguns casos de países que o juro é realmente menos alguma coisa. Tipo o Japão, que por muitos anos manteve o negócio em menos 0,10, menos 0,25. Enfim. Agora sobre declaração, a gente está falando de declaração no imposto de renda, de você declarar os seus bitcoins, é isso? Cara, tá uma polêmica isso daí, cara. Tem a galera que fala, declare, tem a galera que fala, não declare, tá um rolo. Eu não sei nem se você tem a obrigação de declarar no Brasil, Bolsonaro, Eu mas tenho ainda. aqui no Brasil tá um rolo esse assunto, viu? É, Do juro. porque o pessoal fala de quando você for voltar com esse dinheiro, né? Eu acho que eu vi um cara falando que foi para os Estados Unidos, ele tinha os bitcoins declarados, ele conseguiu comprar uma casa lá, e que, se eu não tivesse o bitcoin declarado, eu não conseguiria comprar a casa, né? Assim, eu moro no Paraguai. O Paraguai é um país que tem características de paraíso fiscal. Eu tenho certeza que aqui no Paraguai, se eu quiser transformar todo o dinheiro em dólares ou guaranis, aqui dentro do Paraguai eu conseguiria fazer sem entraves legais do governo paraguaio ou da Receita Federal local aqui do Paraguai. Então, por isso que eu não ligo muito para essa questão de, vou ter que declarar tal. Até porque acreditou que você teria outras formas de você voltar com esse dinheiro para real, caso você precisasse, né? Claro, talvez você não conseguiria fazer com todo o dinheiro de uma vez. Um exemplo, o cara comprou um Bitcoin quando valia R$ 300, como era o caso em 2013, o Bitcoin valia uns 300, R$ 400, e agora ele tem um Bitcoin que vale 600 mil. Se ele tentar passar isso por qualquer banco, corretora, etc., vão pedir a comprovação de origem, que ele não vai ter. A não ser que ele tenha lá um comprovante de que comprou um Bitcoin muitos anos atrás, o problema é que ele vai ter que pagar o dinheiro do leão, né? Vai ter que pagar a parte do governo. Mas a minha preocupação é se o cara não consegue comprovar essa origem. Entendeu? Exatamente. É o que Aí, pode meu acontecer. amigo do céu, eu falo assim, ó,
eu particularmente sou um discípulo do Buster. Não sei se você já ouviu falar Já do ouvi Buster, falar do Buster. o educador lá financeiro. Sim. E ele, cara, colocou na minha cabeça para ter paz. É isso, cara. Eu penso, esse é meu pensamento. Respeito quem pensa diferente. Tem muita gente que fala, mas o Bitcoin não foi feito para isso. Tudo bem, mas o meu foco é ter paz, cara. Um Mas é segredo que eu isso. posso recomendar, vamos falar sobre isso, se a gente for falar sobre isso aí, é o seguinte, Bitcoin que você compra em corretora brasileira, que ela vai declarar para a Receita Federal que você está comprando Bitcoin, você até pode declarar. A questão é que você pode comprar Bitcoins de outras formas que não necessariamente estejam relacionadas a uma declaração para a Receita. A Receita nem vai saber que você tem. Você pode minerar Você pode Bitcoin. minerar, você pega um dinheiro, você vai pagar um minerador lá fora para fazer a mineração XYZ por X tempo e você recebeu de mineração. Você basicamente está com um Bitcoin sem KYC e um Bitcoin virgem, né? Você tem uma série de oportunidades de você obter esses Bitcoins sem que você precise estar comprando e vendendo aqui dentro. Você pode mandar o dinheiro para fora no exterior e trocar com o P2P lá, ou você pode mesma coisa, mandar o dinheiro para fora, lá fora no exterior você troca em USDT e você troca Bitcoin, você pode usar DPix. Ou, por exemplo, vou te dar um exemplo do Paraguai. Deixa eu pegar um dinheiro aqui. No Paraguai, não se usa muito conta bancária aqui. Aqui o pessoal gosta do dinheiro no papel, né? Puxa Aqui a vida. galera. Esses dias mesmo eu fui no Brasil e eu fui sacar um dinheiro lá também. Eu aproveitei para sacar um dinheiro lá. Eu saquei um dinheiro. Saquei R$ 500. Pouca coisa, né? Peguei, saquei no caixa eletrônico. Tô com o dinheiro no papel. Quando eu entrei no Paraguai, eu fui nos rapazes que trocam dinheiro, chamados cambistas. Você dá o dinheiro de real e fala: eu quero Guarani, eu quero dólar, eu quero peso argentino, eu quero euro. O que eles tiverem ali. Se você quiser a moeda que eles não têm, eles vão falar: não tenho essa. Mas dólar e Guarani eles sempre vão ter. E real, né? São essas as três que mais circulam. E eles vão te dar um dinheiro de papel. E aí você me pergunta, nesse dinheiro de papel, nessa troca que eu fiz com o cambista, o que, que a Receita Federal ficou sabendo dessa troca? Não, não ficou sabendo. O que, que eu paguei de IOF? IOF não foi pago. E se eu fizesse a mesma coisa, porém com SDT, porque esses cambistas também mexem com SDT, eu poderia comprar um SDT sem KYC. A grande questão que a gente fala é no futuro. Quando o Bitcoin subir muito e você for voltar com esse dinheiro para o real, aí você pode ter problemas. Só que, claro, você pode vender até, hoje, pela lei atual, até R$ 35.000 de Bitcoin com isenção de impostos. Então, se você precisa de todo o dinheiro, suponhamos, você precisa de R$ 1 milhão agora, ok, você não vai conseguir. Mas se você precisar de 35 mil por mês, talvez você já consiga. E na hipótese de que te peçam comprovação de renda, você pode inventar que você está fazendo trading. Você pode inventar que você ganhou num tipo de loteria lá fora, você ganhou no Tigrinho, que você tem jogos do Tigrinho em cripto. Então você consegue inventar N maneiras de justificar que você está recebendo 35 por mês de cripto. Ou, num cenário que você vá pagar imposto de renda, você declara que isso aqui é uma renda que você recebeu de fora. Ah, prestei um serviço para uma pessoa lá fora e ela me pagou esses bitcoins. Você vai pagar os 27,5% do ladrão e tudo bem. Ou você já fora do país, você já estando na Europa, ou você já estando no, no Paraguai, nas Ilhas Caimã, em qualquer lugar que você já tenha saído do Brasil, você simplesmente vai se virar com a legislação vigente daquele país, não com a Receita Federal. Então, no meu caso, aqui no Paraguai, eu vou ali no cambista, dou o dinheiro para ele e ele vai me dar em papel ou na conta bancária, ou por aí vai. Ou aqui no Paraguai eu poderia procurar um contador para, caso eu queira um dia converter tudo em dólar de uma vez, legalizar esse dinheiro, declarar que eu tinha esses bitcoins, uma vez que nós não somos vagabundos, nós não somos aqui nenhum ladrão, nenhum terrorista, o que quer que seja. A gente tem a comprovação da nossa origem dos nossos bitcoins. A gente tem as transferências bancárias de onde a gente comprou e a gente
e nossa quantidade de bitcoins é condizente com aquilo que a gente ganhava na época que foi comprado, por exemplo. Um cara que trabalha e ganha 100 mil no ano, é perfeitamente é, aceitável que ao longo daquele ano ele tenha convertido 25 mil em Bitcoin. Você pegando pela média do ano, você vai ter a quantidade de Bitcoins que podem ser comprados e você vai saber que aquele Bitcoin é legalizado. Não é uma origem ilícita. Né? Lembrando que, salvo engano, para comprovar a lavagem de dinheiro, deve existir a origem ilícita dos valores. Se a origem não é ilícita, só não estava declarado. Você só não declarou para a Receita Federal. Mas a origem não é ilícita. A origem está no seu próprio patrimônio. Você tem as transferências bancárias, o histórico bancário de que você comprou aqueles bitcoins. E foi o que eu falei. Para mim, acredito que no Paraguai, se eu quiser converter milhões de dólares, eu conseguiria fazer facilmente. Bastaria procurar um contador. Com certeza ajeitaria tudo para que eu convertesse isso em dinheiro limpo dentro do Paraguai. E, meu caro, hoje você é um holy coiner? Cara, hoje eu não sou um holy coiner. Infelizmente, quem dera eu fosse, mas não deu. Não deu. Até porque eu comecei a trabalhar mesmo em 2019 ali. E aí o salário não era bom, cara. Senão talvez eu fosse. Faz parte, mas vai chegar lá, com certeza. Esperamos um dia chegar, é isso aí. E assim, ó, cara, você acompanha aí o Bitcoin desde 2013, igual você falou. Então já passou por vários ciclos, vários halving. Você enxerga que esse ciclo que a gente está agora, que se encerra em 2028, você enxerga que ele é semelhante, ele parece com algum outro ciclo que a gente já teve? Ou na sua visão ele está totalmente diferente dos outros ciclos? Cara, é um pouco difícil. Confesso pra você que é um pouco difícil pra mim pensar sobre isso. Por quê? Se você vai, por exemplo, imagina você ir no evento de desenvolvedores do Bitcoin. Você vai chegar lá e a galera vai estar ali comendo a pizza, tomando um café, tomando um refrigerante. E você vai ouvir diversos tipos de conversas sobre diversos tipos de assuntos relacionados ao Bitcoin e ao protocolo. Mas você não vai ouvir ninguém comentar sobre preço. Né? A galera às vezes aí chegam de fora e falam: vocês viram o preço hoje? A galera: não viu o preço. Vocês viram que subiu tanto? Ah, não tinha visto o preço hoje. Então, para mim é um pouco difícil pensar nisso, mas eu sei que normalmente a gente tem os halvings e ele tende a subir depois dos halvings. Mas não é necessariamente após os halvings, né? Que é quando ocorre a diminuição da mineração do Bitcoin pela metade. Não é logo após, não é imediatamente após. Não ficaria fácil prever e fazer trading. Só que um pouco depois ele vai subindo. E a tendência é que ele vai subindo, 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 subindo até o próximo. Então eu vejo semelhanças com halvings anteriores, já teve isso antes. De você ter um halving, depois do halving um pouco, ele vai, sobe, sobe, sobe loucamente. Ele acaba repetindo alguns padrões de vez em quando. E no longo prazo, o Bitcoin sempre tende a subir. No curto prazo, ele pode subir, cair ou ficar parado. Você pode dizer que é 33,33% de chance dele fazer qualquer uma dessas coisas. Sobe, cai ou fica parado. Porém, no longo prazo, quando a gente está falando aqui até 2028, a tendência é de alta. A tendência é de alta, porque os governos não vão parar de imprimir dinheiro. É a mesma coisa o ouro, né? O ouro também está vindo agora recentemente numa tendência de alta. Não que eu tenha ouro, né? Não sou chegado a ouro, justamente porque o Bitcoin é o ativo supremo. Não tem E o como. X da questão é que as moedas fiduciárias estão desvalorizando, né, cara? Então, Exatamente. até que ponto o ouro está valorizando, né? Será que não são as fiduciárias que estão desvalorizando? É Basta complexo, né, cara? inverter. Basta inverter. Você olha preço do ouro por dólar. Troca. Quanto de grama de ouro um dólar compra? E é sempre a queda. É. E tem um artigo do Renato Amoedo sobre isso. Do Renato Trejetão, sobre como que o Ibovespa perde pro ouro quando você compara. Só que com a diferença de que com o ouro você teria menos risco. Então, assim, eu Show. acho que o halving atual, o ciclo atual, ele é parecido com os outros. A tendência do Bitcoin daqui para frente, ela ainda é de alta. Eu acho que dificilmente a gente vai ver por agora, 2028, 2033, 35,
uma tendência de estabilidade do preço, né? Por enquanto. E algo assim que sempre mencionam também, né? Você falou de preço, falam muito sobre índice, Fear and Greed, né? O índice lá do medo e ganância. Falam muito de MVRV. E eu acho tão curioso, cara, que não teve momento ruim para comprar o Bitcoin. Então, às vezes, os caras do nada lá mostram, ó, aqui, ó, olha o gráfico do Fear and Greed. Beleza, vamos olhar então. Aí você vai olhar os momentos de ganância. Quem comprou, cara, se deu bem. Quem comprou em qualquer momento se deu bem. Então, assim, acaba meio que é que nem o Ivo falou, que eu entrevistei o Ivo, ele virou e falou assim: cara, o Bitcoin hoje ele tá mais barato do que o ano que vem. E é isso, cara. A gente tem que acumular, não adianta. Não adianta ficar olhando só isso. Claro que eu acho muito bacana. Eu gosto de verdade mesmo, cara. Tanto do Fear em Greek, porque ele tem todo um esquema relacionado à busca do Bitcoin no Google. Eu acho muito bacana. Mas a gente não pode se ater a isso, cara. Na minha visão, a gente tem que comprar todo mês. Não adianta querer adivinhar o preço, porque daí, consequentemente, a gente vai ficar com menos Bitcoin. Essa é a minha visão, cara. Eu concordo 100% contigo. Inclusive, eu já vi pessoas que gostavam de ficar fazendo trading dizerem que depois que elas fizeram trading e pegaram os resultados e compararam que em vez de elas terem feito trading, elas terem só comprado e guardado, comprar e guardar teria dado muito mais lucro. É como você falou também da paz, de você ter paz. O único jeito de você ter paz comprando Bitcoin, não ficar preocupado com o preço toda hora, se é um momento bom para comprar, se não é um momento bom para comprar, é exatamente o que você falou. É sempre comprar. Que é a estratégia do DCA, de você comprar todo mês, você vai ter o salário, você paga suas despesas e compra Bitcoin. Não olhando pelo preço. E depois você não precisa olhar o preço de novo. É assim que eu faço. Eu só vou olhar o preço de novo no mês que vem. Então isso evita muito problema. E nem precisa se preocupar também em comprar diariamente. Tem algumas plataformas que oferecem essa opção de você comprar todos os dias. Você joga lá, por exemplo, R$ 1.000, ele vai dividir aquilo nos 30 dias e comprar um pouco por dia. Porque no longo prazo, eu já fiz uma verificação de preço com preços de 5 anos sobre isso. A diferença basicamente não existe de você comprar todo dia ou todo mês. O importante é que você realmente compre ou todo dia ou todo mês, mas que você esteja comprando Bitcoin e não, será que eu vou comprar agora? Vou guardar para comprar depois. E aí depois o Bitcoin deu alguma coisa, deu uma pernada de alta, subiu 20% e você vai acabar comprando também, só que vai comprar mais caro de qualquer maneira. Então, no final, compre. Concordo, cara. Não adianta a gente querer adivinhar. Velho, algo que está tendo muito aí nesse ciclo, né, agora, a entrada de grandes bancos ali, de grandes ETFs, bastante rumor sobre a entrada de governo, estão mexendo em leis nos Estados Unidos. O que você vê, cara? Você vê isso com bons olhos ou você pensa que isso ameaça o espírito original do Bitcoin? Cara, eu vejo isso com bons olhos, pra te falar a verdade. Eu acho que não ameaça o espírito. Já teve pessoas que levantaram a hipótese de que o Bitcoin poderia ser cooptado pela BlackRock. Não pode acontecer, porque não é Proof of Stake. Quem manda não é quem tem mais moedas, assim quem tem o maior poder de processamento. E o poder de processamento em cima do Bitcoin é tão grande que você não consegue, com muito dinheiro, tentar fazer uma cooptação da rede. Por exemplo, o caso que estava acontecendo agora com a Monero. A Monero estava sendo atacada no ataque 51%, porque está muito barato atacar a rede. Então, eu sou um hacker, não estou fazendo nada, vou atacar o Monero aqui, chutar um cachorro morto. Então, eu vejo com bons olhos. É mais dinheiro entrando pro Bitcoin. Então, assim, é mais fácil de você convencer outras pessoas a comprarem também, caso você queira convencer as pessoas. E, por exemplo, o trabalho do Michael Saylor com a MicroStrategy, ele transformou a MicroStrategy na Strategy, que é uma empresa de Bitcoin agora, a empresa que você compra a ação dela para você ter o Bitcoin que representa aquela ação lá dentro. E o cara conseguiu pegar empréstimo para comprar Bitcoin. Então você consegue pegar o dinheiro de seguradora, de grandes bancos que estariam indo para bonds, para investimentos de renda fixa e jogar dentro do Bitcoin. Como ele fez, ao ponto que ele conseguiu emitir bonds a juros zero. Ele não precisa pagar juro. Ele emitiu um bonde para pagar em 2042
sem juro. Por que que alguém prestaria dinheiro em sã consciência para outra pessoa sem receber juro? Claro, lá dentro deve ter uma cláusula de remuneração. Provavelmente no futuro essas pessoas vão receber, essas empresas, uma remuneração em cima do Bitcoin. Então você está pegando o dinheiro que iria para renda fixa e a gente pode jogar dinheiro de fundo de pensão, dinheiro de ETF de renda fixa, dinheiro de fundo aberto de renda fixa para dentro do Bitcoin, entendeu? Então eu vejo isso como muito interessante, ao ponto que a Melius, que é a Caixa 3 da Bolsa de Valores do Brasil, ela repetiu o negócio do Michael Saylor aqui dentro. Bem devagarzinho, tá começando ainda, né? Uma pena que eu não comprei assim que eles anunciaram que iam colocar 10% do caixa no Bitcoin. Porque primeiro eles anunciaram 10%. Eu acho que ali era o momento de ter comprado. Só que eu não acreditei que esse negócio ia virar. Eu falei, putz, Cara, mas caiu, viu? Se você se interessa, né? aham. Caiu bastante. Isso pode ser uma Aproveitem, cara. oportunidade. Quando você tem um desconto no valor da ação maior do que a quantidade de Bitcoin que ela tem por ação, você pode arbitrar nisso. Você compra é isso barato porque a tendência é que ela volte, né? Porque ela tem a tendência de voltar pro preço e até subir um pouco mais quando o mercado está mais inflamado em alta. Quando o mercado está mais em baixa, essas ações tendem a ter um desconto mesmo. Mas quando o mercado está mais eufórico, elas acabam passando e tendo um prêmio. Então sim, é uma vantagem. E quando eles anunciaram que ia colocar 10%, eu lembro que na época eu comentei, é uma empresa com um modelo de negócio merda, modelo de cashback, um aplicativo de cashback, modelo de negócio sem muito sentido, que agora está comprando Bitcoin só para fazer a ação subir. Só que aí os caras do nada, eles entraram com a Assembleia Geral de Acionistas e colocaram 100% do caixa no Bitcoin e falaram, agora nós somos uma empresa de rodar Bitcoin. E o negócio explodiu depois do preço da ação. Então Eles assim, tinham, se eu não me engano, era um CFO, cara, que o cara era Bitcoiner e aí ele começou a explicar para o CEO. Ele fez o CEO ler aquele livro, né, o famoso Bitcoin Standard. Então eu achei bem da hora, cara. Mas eu acho que eles ainda estão tão devagarzinho, eu tão acho, devagar o comparado, negócio, é. comparado aos grandes do mercado, eu acho que eles estão bem devagarzinho Comparado ao ainda. Michael Saylor que pega empréstimo para comprar Bitcoin, alavancando a empresa, né? Ele É muito alavancou doido, ele próprio. E a pessoa entendeu? física até, cara. É isso. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo com bons olhos esse negócio de ETF e tal. Além de outra coisa também que isso é uma coisa interessante de notar, que ETFs saíram primeiro em vários outros países, inclusive no Brasil, antes dos Estados Unidos. Mas o ETF também é uma forma de outros meios colocarem, exporem-se à variação do Bitcoin sem precisar se preocupar com a autocustódia. Né? Claro, eu não faria jamais isso, eu prefiro fazer minha própria custódia. Recomendo que as pessoas façam a própria custódia, não compre ETF e tal. Mas a empresa lá de mineração de madeira, empresa de serralheria de madeira, vamos colocar a parte do caixa em Bitcoin? Compra o ETF lá na Bolsa Americana. Pronto, muito mais fácil para você. Você se expõe à variação, se você acha que vai subir no longo prazo, você deixa seu dinheiro no ETF e depois você vende, né? No caso, para empresas, assim. Porque empresas sempre precisam de capital de giro, eles sempre precisam vender, eles não podem deixar parado muito tempo. Cara, você falou duas coisas que eu achei muito bacana. Assim, eu vou até reforçar porque às vezes passa batido. Primeira coisa, tem muita gente que não entra no Bitcoin porque tem medo. Medo de autocustódia, medo de ser roubado, medo de perder senha. Então, assim, a pessoa pode investir na MicroStrategy pensando em exposição ao Bitcoin, justamente por causa desse medo. Esse é um motivo. Mas daí tem um segundo motivo que você acabou de falar aí, que é o fato ali da pessoa ter um desconto. Por quê? Se eu comprar o Bitcoin hoje, ele está 117, 116 mil dólares. Pode acontecer de existir um desconto na MicroStrategy, não estou falando que existe hoje, mas pode acontecer da ação cai bastante, está lá embaixo, e aí você compra Bitcoin com desconto. Por quê? Porque ela pagou 70 mil dólares no Bitcoin, ela não pagou 116 mil. Então eu achei muito bacana, cara. Esses dois pontos aí que você falou, eu acabei falando exatamente o mesmo, só que com outras palavras, né? É isso. Show de bola. E, meu caro, na tua visão, quem que é Satoshi Nakamoto? Cara, eu acho que pode ser um grupo de pessoas
que atuavam com o mesmo nome, ou simplesmente uma pessoa como qualquer outra. Eu já vi pessoas dizendo que se você olha os códigos do Satoshi Nakamoto, é, ele programava muito mal. Programava muito mal, porque é uns códigos que disseram que é feio, que não era código assim de, nossa, o cara era um super profissional, enfim. E outras pessoas já disseram que a frequência com que ele escrevia os códigos no GitHub meio que batia, quando ele escrevia mais código, batia com férias de faculdade em determinados países, e que isso seria um indicativo de que ele seria um estudante ou talvez um professor universitário, alguma coisa assim. Inclusive existe um livro, salvo engano, o livro tem um livro de Bitcoin que é só dos e-mails trocados do Satoshi Nakamoto com os Que outros da hora. cyberpunks. Que da Então, hora, sim, cara. então, mano, a galera realmente trocava e-mail. Era um formato de lista de e-mail que você ficava trocando e-mail com outras pessoas. E isso ficava numa lista de e-mails. Quando você mandava pra lista, ele copiava todo mundo. Então a galera realmente conversou com o Satoshi Nakamoto. Então, portanto, eu acho que é uma pessoa real, né? Tem várias teorias da conspiração. Ah, o Satoshi Nakamoto é a CIA criando o Bitcoin para desestabilizar a moeda de outros países. Putz, os caras vão desestabilizar o próprio país deles, né? Que é possível, mas enfim. Cara, Mas eu no não. final eu acredito que é uma pessoa. Mas você arrisca o nome? Não, não arrisco. Talvez, por exemplo, não é o Craig Wright, que é um cara que se dizia o Satoshi Nakamoto, mas não é ele. Ele não, ele é um farsante, ele é o criador do Bitcoin Cash. Mas tem um cara que tem vários possíveis candidatos a Satoshi Nakamoto. É, teve um deles que era um candidato de que pessoas que teriam conhecimento e que poderiam ser o Satoshi. Teve um deles que fez aquela palavra com S que não pode falar o nome. E teve outro que é o Ralph Finney. O Ralph Finney, ele é era um dos cotados a ser o Satoshi Nakamoto, mas essas pessoas, elas já se foram. Não tem nem como você tentar provar algo. São meras especulações, porque o Ralph Finney, ele morreu de uma doença autoimune, eu acho. Esse aqui, pedir o Ela, cara de... aquela ELA, né? É, eu acho. E o outro cara, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Tanto é que fizeram uma gravação no AP Return do Bitcoin em homenagem a ele, mas eu esqueci o nome do cara. Ele também era um dos candidatos a ser Satoshi. Justamente por ser um cientista da computação envolvido com criptografia, cyberpunk, e também estava envolvido com Bitcoin. Cara, eu vou te falar. Eu sei quem é o Satoshi, velho. Mas eu não vou falar, tô pensando em fazer um vídeo a respeito. Inclusive, se alguém me pergunta, é fulano? Eu falo, não sei. Eu já não falo. E assim, o que ajudou? O crucial para ajudar a detectar quem é o fato dele não ser americano. Se ele fosse americano, ferrou, não ia ter como descobrir, cara. Mas ele deu algumas escorregadas, cara. E o fato dele não ser americano ali ajudou muito. Mas em breve eu vou divulgar, cara. Se prepara. Boa, boa, boa. Mas é isso, meu caro. Velho, muito obrigado pela tua participação. Vou colocar as suas redes sociais na descrição, beleza? Meus Beleza. amigos, por enquanto é isso. Sigam Bolsonitro, Satskizar. Um abraço, deixa a sua curtida e fica com Deus.